E eu queria te perguntar, qual que foi o período que você ficou no Voz? Eu fiquei durante 2018. Tá cortando só pra mim ou... Não, acho que tá cortando pra Tá. mim também. Ixi, Qualquer coisa a gente pede pra ele não usar a câmera. tá, Sim, O primeiro ano estragar tá da o vídeo. bom. faculdade é um ano só. Não sei. Ah, ele caiu, Acho que eu acho. saiu. É, vamos esperar ele. Quer parar de gravar? Não sei. Ah, Vai deixando. uhum. Só se ele Deixa, demorar. deixa a gente sem graça aqui pro pessoal que vai editar ver. Aham. Oh, Jesus. Você É começou a a fazer o Lu... negócio da Erika? Não. Também não, tem que fazer. Minha meta é pelo menos ler as coisas hoje, né? Não, acho que vai ser de boa pra escrever. Embora eu demore muito pra escrever. Mas, Não tanto precisa ler. quanto eu. Não. Não, Você que não demora tanto quanto eu, você tem noção. eu demoro um dia pra escrever. Mano, eu demoro tudo também. As redações de vestibular, eu sou o último a sair sempre por causa disso. Era o último por causa Também. disso, que eu demorava muito. Uhum. Eu fiquei feliz que a redação da Unesp desse ano eu consegui fazer, tipo, em menos de 2 horas. Eu fiquei, tipo, muito feliz. Que? Menos de Ficou quanto? feliz por quê? Tô brincando. Porque Gente, você Porque você chegou. voltou. gente, desculpa. Ligaram aqui, daí, Imagina. tipo, quando eu vi tinha travado tudo. Não, eu não tô fugindo. Tá bom. Então, pode É, repetir a pergunta. cortou. Eu- Uhum. qual que foi o período que você ficou no Voz? Eu fiquei durante 2018, durante o primeiro semestre, né, e o segundo semestre, e deixei no final do ano mesmo. Foi o período do primeiro ano da graduação. Uhum. Com qual frequência vocês visitavam o bairro? Nossa, bastante. É, a gente frequentava tanto para pegar pautas, né, caçar pautas, a gente Uhum. frequentava também, tipo, visitas rotineiras do bairro, entregas dos jornais e também para receber feedbacks. Algumas matérias que a gente fazia, a gente combinava com moradores para conversar posteriormente com eles, ou algumas até, por exemplo, eu lembro que teve uma época que a gente fez uma reportagem sobre posto de saúde e a gente voltou até lá conversar com o morador para fazer ele levar a gente para esse posto de saúde, etc. Então a gente voltava. Nossa, a gente ia bastante até no bairro. Uhum. E mesmo sendo. Eram 2 jornais por semestre, então a gente tinha 4 reuniões principais, que eram lá no bairro. E depois a gente tinha as outras visitas para entrega do jornal, para escutar os moradores. E eram bastante visitas. Eu não consigo assim quantificar, Uhum. mas a gente ia bastante nos bairros, fora os eventos, né? Uhum. E, Giovanni, qual que era o grau de participação da comunidade? Assim, eles participavam mais como fontes e personagens das histórias, ou eles tinham um grau de participação a mais no fazer jornalístico mesmo? Você pode repetir, por favor, Gabriel? Qual que era o grau de participação dos moradores? Eles participavam mais como fontes, como personagens, ou eles participavam também em outras instâncias, como no fazer jornalístico, enfim. Eu acho que eles participavam principalmente como fontes e personagens, né? Não tinha nem como fazer o jornal sem antes escutá-los e também retratá-los de alguma forma. Acho que a maior dificuldade que a gente tinha no jornal naquele ano era de procurar integrar os moradores com o jornal para além de ser fontes e personagens. Então, a gente percebia essa integração melhor entre o jornal e os moradores, por exemplo, durante os eventos.
A gente organizou eventos como Dia das Crianças e outros eventos pontuais, assim, para reunir o bairro. Ai, meu Deus, gente, tô nervoso. Nossa. Mas a gente fazia diversos eventos assim, tipo, para integrar os moradores, chamá-los para participar de reuniões também. Teve uma época que a gente chamava eles para participar. E, na minha opinião, eu acho que eram as melhores reuniões, porque é diferente, sabe? Você se reunir para discutir o que está acontecendo ali e se reunir com os moradores e eles participarem, eles estarem vendo o que está sendo discutido e também eles pontuavam diretamente ali com a gente na reunião, tipo, isso aí que vocês estão falando, não sei, não discordo, talvez não dê certo. Então, apesar de a gente fazer um jornalismo focado no Nicéia, no bairro, eles ainda têm uma voz, uma propriedade para falar do bairro maior do que a nossa. Então, eu acho que pelo o ano que eu fiquei, a gente estava encaminhando para ter uma maior interação assim com os moradores. Tanto que a gente fez no final do ano alguns seminários pontuando outros jornais comunitários e fazendo comparativos com o Nicéia. E uma coisa que a gente achou legal em outros. Poxa, agora que a resposta estava muito boa. Jornais comunitários, por exemplo, no Morro da Maré, no Rio, é que socorro. Dá para me ouvir? Uhum. Agora dá, voltou. Estão me... Desculpa, gente, estão me ligando de novo. Se eu cair de novo é Tá porque eu bom. atendi. Mas acho que vai ser outra vez. Eu estava falando do Morro da Maré, né? Do jornal deles comunitário. Uma coisa que a gente achou bastante legal é que eles ofereciam, por exemplo, oficinas para os moradores. Então, oficinas de escrita, de jornalismo, tentando reinserir esses moradores também na escrita do jornal. Uhum. E daí foi um estudo que a gente fez lá no momento, e eu não sei como está o andamento agora, mas era uma coisa que a gente tinha, sabe, pretensão de fazer, Uhum. e acho que seria bastante bacana. Em qual Não sei departamento se que era isso que você você... era? Tipo, da Eu pesquisa? era da parte da redação. Uhum. Eu participei durante 3 edições do jornal como redação, e na última como redação e evento. Uhum. É, você você tá falando, né, da participação dos moradores, né? Você considera o Voz como porta-voz da comunidade? O jornal como porta-voz do bairro Jardim Nicéia? Então, é uma discussão que a gente tinha, inclusive, com o Ângelo, que ele era o orientador do projeto, né, do Voz. Eu não sei se ele continua sendo, mas era uma coisa do que a gente considerava, como a gente via o jornal e o que a gente considerava. Então, na época, ele deu, tipo, um puxão na orelha da gente, dizendo que a gente não dá voz a ninguém, né? E os próprios moradores do bairro, eles têm a sua própria voz e o que a gente pode fazer como jornalistas é ampliar. Então, esse puxão de orelha ficou na minha cabeça para sempre. Para mim, é a definição de jornalismo comunitário, ampliar vozes. Então, eu considero o jornal, para além de tudo, é, uma fonte de informação de dupla via, sabe? Para pessoas que estão fora do bairro, saber qual a situação que o bairro está e o que eles enfrentam, as dificuldades que talvez outros bairros também enfrentem e outros bairros nem saibam disso, não passam por isso. E também uma fonte de informação também para os próprios moradores. Então, em diversas matérias que a gente produzia, a gente buscava ter sempre um cunho educativo. Eu lembro que a gente batia muito na tecla da documentação das casas, né, do bairro. E daí teve um momento que a gente pensava, o que a gente pode fazer além
de publicar. Mais uma vez, vereadores, prefeitos não cumprem com a palavra e não cedem, etc. O que a gente pode fazer além de dar essas atualizações? A gente começou a fazer, por exemplo, o que o morador do Nicéia ele pode fazer para reivindicar esse direito, sabe? Então, algumas coisas a gente conseguia correr atrás por eles, mas algumas coisas a gente tinha que estimular os próprios moradores a fazerem. Então, nesse sentido, eu acho que os próprios moradores são seus porta-vozes, eles que nos trazem as suas pautas, eles que nos trazem as suas necessidades, e o que a gente faz é colocar no papel e tentar ampliar o máximo possível. A gente, né? Ai, continua. Você acha que, então, um dos papéis principais do Voz, desculpa meu cachorro, um dos papéis principais do Voz é cobrar o poder público para resolver esses problemas estruturais, problemas crônicos que tem no bairro? Com certeza, eu acho que isso numa dimensão do jornalismo no geral, né? É, Na graduação a gente vê bastante disso, que uma das nossas funções como jornalistas, além de traduzir para o público informações, dados, etc., eu acho que também é o papel de cobrar e fiscalizar. Então, a gente constantemente batia na tecla de alguns assuntos que já eram repetitivos, mas estando lá reforçando com a mesma pessoa, a gente acreditava que as pessoas que negligenciavam esses certos direitos, eles estavam mais atentos, porque tinham pessoas que estavam fiscalizando isso e que não iam deixar passar, sabe? A falta de palavra deles, no caso. Cortem essa parte, não quero comprar briga com políticos. Ah, Mas, tô brincando. mas qual que você acha mesmo que o principal papel do Voz seja essa finalidade de cobrar o poder público? Ou você acha que, enquanto jornal comunitário, o viés de contar histórias das pessoas do bairro, trazer de repente uma imagem diferente de comunidade, de favela, que a gente enxerga em outros veículos, o que você acha que deva ser assim o papel de um jornal comunitário ou do Voz? Boa pergunta. Eu não sei se a minha câmera travou aí, mas eu vou continuar falando, tá, gente? Tá bom, vai indo, vai É, indo. eu acho. Você foi bem correto. Tipo, não é a principal. Mas eu acho que todas essas demandas que você trouxe, elas dividem o mesmo espaço, elas têm que ter o mesmo grau de importância. É importante a gente fiscalizar, a gente cobrar e estar de olho, mas também eu acho que é importante no jornal a gente mostrar a realidade deles, sem se tornar romântico ou exótico, sabe? A imagem o mais natural possível. É, Como eu disse, de educar também os próprios moradores. Eu acho que trazer personagens, referências, eu acho que o jornal ele também tem essa parte de autoestima da comunidade. Então, eu lembro que a gente, em algumas edições, trazia personagens inspiradores do bairro para conhecer, além do que a gente já costumava cobrir o que a gente, ai gente, desculpa, calma, fiquei nervoso de novo. O que a gente escrevia sempre. Então, era um respiro, tanto na escrita para a gente, né? A gente escrevia isso de uma forma de crônica ali, um ensaio e tal. É, e também eu acho que fazia bem para os próprios moradores se reconhecerem ali como comunidade. Então, eu acho que o papel principal, se eu tivesse que elencar de todos do Jornal do Voz, eu acho que é fortalecer e aumentar essa autoestima do bairro como uma comunidade, sabe? Porque às vezes dá para perceber o quanto assim algumas coisas talvez não vão para frente por falta de todo mundo conversar, todo mundo se unir direitinho e cobrar de maneira conjunta, sabe? Então,
eu acho que você dar esses instrumentos para os moradores e fazer com que eles se enxerguem como comunidade, eu acho que para mim é o show. E levar isso para fora dali, sabe? Porque os jornais tradicionais de Bauru, as mídias hegemônicas, eles não vão fazer isso. Então, o diferencial também do jornalismo comunitário é que vocês estão ali em constante contato, vocês estão pegando pontos de vistas que nem sempre são de interesse econômico e eu acho que é mais verdadeiro o conteúdo. Quais mudanças que você pôde acompanhar, tipo, mudanças estruturais que ocorreram no bairro? Nossa, eu acho que uma das principais mudanças que eu consegui notar assim foram duas. A primeira, mais em relação aos moradores com o projeto, né? Porque eu lembro que nas nossas primeiras visitas ainda tinha um certo receio, estava mudando assim de turma, e a galera, tipo, olhava com, assim, nossa, quem que são esses anespianos aqui invadindo, sabe? O que que eles querem? E no final do ano, acho que o último evento que a gente fez, tipo, participou muitos moradores e houve uma integração muito bacana dos moradores, tipo, tanto pais, as crianças, o pessoal do projeto. Então, foi gratificante, tipo, ver essa construção de laço, sabe? Acho que uma das principais preocupações que eu acho que os membros do jornal têm que ter é estabelecer um bom vínculo com os moradores, porque querendo ou não, eles vão ser os seus parceiros de produção. E tudo que vocês estão fazendo, a maior preocupação tem que ser neles. Então, essa foi a principal assim, mudança que eu acompanhei. E também, tipo, algumas reivindicações menores que a gente escutava várias vezes, os moradores reclamando, foram sendo, de certa forma, consertadas, não sei se é a palavra certa, mas, por exemplo, problemas estruturais como luzes na praça, para as crianças brincarem à noite. É uma coisa que a gente viu isso acontecer, é, tanto da parte governamental da cidade, quanto também dos moradores que se prontificavam para fazer essas reformas, sabe? Então, o lance da documentação da casa, a gente acompanhou também um grande pulo de uma incerteza, porque eles viviam, tipo, dizendo que iam entregar, e as pessoas ficavam esperando e constantemente eles iam adiando, e depois eles começaram a dar datas. Então, também foi uma mudança bem bacana. É, eu não sei se a pergunta foi diretamente a isso, mas se você quiser algo mais específico, pode esteja Não, aberta, tá? foi isso mesmo. E nessas questões da infraestrutura ainda que você está falando, você acha que o Voz teve papel nisso? Assim, ele contribuiu para que essas mudanças, que o poder público escutasse e agisse no bairro? Opa, desculpa, gente, barulho. Eu acho que teve um certo papel, assim, bacana, porque, como eu disse, a gente estava lá constantemente cutucando os órgãos, e aí, vocês vão fazer alguma coisa? Bom dia, aqui é a galera do Voz, como estão os documentos? Oi, você lembra da gente? E aí, como está os andamentos das coisas? Então, acho que diversas cobranças, a gente, a gente praticamente, com cada cobrança, a gente queria dizer, olha, os moradores estão esperando, a gente não esqueceu das promessas que vocês fizeram, etc. Então, nesse lance das datas, eu acho que foi bastante importante, porque ao mesmo tempo que o jornal correu atrás com isso, os moradores também passaram a correr atrás dessas documentações e pressionados, né, eles começaram a trabalhar com dados. Agora, os lances estruturais da cidade, por exemplo, os moradores se ajudarem no quesito de tem alguma coisa que quebrada na quadra e pode colocar as crianças em perigo. A falta de luz também é um perigo. Então, conforme eles iam participando dessas reuniões, uma figura, eu lembro que, eu não vou lembrar o nome dele agora, desculpa, gente,
mas eu lembro que tinha uma figura central que a gente chamava ele de próprio Bob Construtor do Nicéia, porque ele participava de todas as reuniões e a gente falava, nossa, aconteceu isso. Ele, não, pode deixar que eu conserto isso, não sei o quê. Então, eu acho que o Voice tem uma certa, um certo papel, né, de não comunicar, porque eles já sabiam desses problemas, mas talvez estimular, sabe, para que isso fosse feito. Para você, tipo, o Voz, ele atendeu suas expectativas? Superou suas expectativas? Sim, bastante. Tipo, logo quando eu entrei na faculdade, o primeiro projeto que eu escutei foi o Voz do Nicéia, porque eu fiquei agregado com um veterano e na época ele era o editor-chefe do jornal. Então, praticamente ele ficou me paparicando, né? Não, você tem que ir pro Voz, não sei o quê. E eu falei, beleza. E daí, na época, eu tava assim, eu quero escrever. Eu vim para jornalismo, então eu quero escrever. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ser o jornalista, quero ser o Cacto Barcelos, Cacto, né? O Cacto Barcelos, a Glória Maria, eu quero ser todas as pessoas. E daí, beleza, me inscrevi lá. Na época era uma cartinha tipo de motivação, né? Daí escrevi os motivos pelo qual eu queria participar. Daí, tipo, nesse início, eu tava meio receoso, assim, ainda, mas eu fui pela cobrança lá do veterano. Né? Vamos descobrir como que vai ser esse projeto. E, tipo, de cara, eu acho que... Nossa, acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive na graduação, sabe? Porque eu acho que todos os passos jornalísticos que você vai ter durante a sua vida, você tem ali, de apuração direto com a fonte, é, problemas sociais, sanitários, econômicos, toda essa parte mais engajada e também, de certa forma, política, você também vai encontrar ali. Você vai conversar com pessoas, tipo, com pessoas grandes, sabe? Por exemplo, prefeito da cidade, vereadores, cobrar todos esses órgãos. E para mim, ali no primeiro ano, era amedrontador, sabe? Tipo, se chegar, meu Deus, que vergonha, bater na porta, incomodar os moradores para ficar perguntando: oi, que você quer que saia no jornal? Mas logo assim, me tornei desinibido durante esse ponto. E eu percebi também a importância de um jornal como esse, sabe? Eu acho que é muito, como eu disse, né? A mídia hegemônica de Bauru, a tradicional, elas não vão falar do bairro da maneira que os moradores querem que seja falado. Então, eu acho que isso acontece de maneira em geral em qualquer comunidade assim periférica, sabe? Sempre falando da periferia como tipo coitados ou falando só em momentos de eleição de alguma coisa grave e nunca falando para o além do que tem no bairro, sabe? Eu acho que entra um pouco naquela pergunta que você fez das personagens. Eu acho que isso que é o importante também, você mostrar para além dos problemas que tem no bairro, porque o bairro não é só problemas, ele tem bastante história, ele tem bastante coisa interessante. E, e super, tipo, superou minhas expectativas como projeto, sabe? Eu acho que não por favoritismo, e eu apoio vocês colocarem isso para causar treta contra os projetos. Mas de todos, eu acho que ele é. Só um momentinho, gente. Voltando. Eu acho que de todos os projetos, o Voz, para mim, é o que o melhor se qualifica como extensão, sabe? Porque é um retorno que ele dá para a sociedade de maneira direta e que você consegue sentir esse retorno, sabe? Eu acho que ele é palpável. Tipo, a cada momento que a gente terminava as nossas produções e entregar os jornais para a galera, perguntar o que eles achavam, para mim, acho que esse é o sentido, tipo, de. É como se a gente estivesse retornando todos os investimentos que estão fazendo em nós como universitários públicos, sabe? Então, para mim, o Nicéia, ele show. Eu acho que para melhorar nesse quesito mesmo,
mas eu acho que esse também não é um problema só nosso, acho que ele é um problema estrutural no geral. Eu acho que para melhorar, eu acho que seria só pessoas do bairro participando também da elaboração, sabe? Eu acho que é muito importante eles estarem ali conosco, construir tudo isso só com a gente, eles escreverem, incentivar esse movimento também por parte dos moradores. E é isso, gente. Jornalismo não é só por essência. Eu acho que você já contou um pouco disso, mas você tem algum acontecimento, alguma notícia, alguma matéria que você escreveu, ou de outro colega também que te marcou, alguma coisa assim, que você consiga lembrar? Eu tenho uma matéria que me marcou, mas eu acho que me marcou mais pelo sentido de produção do que o resultado, mas o resultado também foi ótimo, que foi quando a gente escutava muita reclamação do caminho do trajeto que os moradores tinham que fazer até o postinho mais próximo, o posto de saúde. Então, o que eu e o meu grupo de jornalistas ali fizemos? Vamos reconstruir esse caminho e, tipo, apontar, sabe, as dificuldades que a gente encontra. E foi o caminho. A gente foi filmando e, gente, juro, a gente chegou, tipo, no bairro por volta de 1 hora da tarde, sei lá, alguma coisa assim, meio-dia. E daí a gente foi andando assim, calmamente, lentamente, sem pressa, filmando naquele sol quente e mostrando assim cada parte obstáculos assim, e obstruções que tinham no caminho para chegar lá, vias perigosas. É... Ai, foi ator. Eu me senti ali no profissão repórter, sinceramente. Acho que para mim foi minha maior experiência assim, porque foi legal de ter esse momento também com meus colegas do projeto e também foi bacana de a gente se colocar no lugar deles, porque muitas vezes a gente escuta alguns pontos, mas a gente não sabe mensurar isso. Por exemplo, eles reclamam de algo e, tipo, não é da nossa realidade, então a gente não vai entender. Então, nada melhor do que a gente fazer esse mesmo trajeto e se colocar no lugar deles para fazer isso. Então, a gente foi filmando, etc., mostrando, encontramos ratos, animais pelo caminho, é, coisas muito, muito bacanas, tipo, foi muito bom. Mas, e quando a gente reuniu tudo isso, sentou para discutir, tipo, caraca, hein, gente, que perrengue para um posto de saúde, que deveria ser o básico, tipo, um do lado do bairro, ou coisa assim, e olha que eles têm que passar. E eram trajetos que, por exemplo, tem ali, eu vou esquecer o nome da a passarela, e a gente teve que fazer um caminho que a gente se questionou, tipo, mano, a gente conseguiu pular, dar os nossos pulos aqui e se enfiar ali para entrar nessa passarela, mas acessibilidade zero, sabe? Então a gente foi apontando assim. Eu vou ver se eu encontro essa reportagem e mando para vocês, Por favor. mas eu acho que foi a minha experiência mais bacana com o projeto, sabe? Se colocar no lugar deles. Bom, se o Gabriel não Ai, tiver meu Deus. mais perguntas, a gente vai já encaminhando a entrevista para o final. Não, tem não. Eu só queria fazer uma última pergunta, que é: os departamentos do projeto eram integrados? Tipo, as pessoas conversavam entre si? Tipo, o pessoal da pesquisa, o pessoal da reportagem, das mídias? Esses departamentos, Bia, já é íntimo, né, Bia? Eles eram todos unidos, assim, quando eu entrei, sabe? Então, eu lembro que quando eu estava para sair do projeto, tipo, no final do ano ali, para meio que para renovar com o projeto, que eles começaram a designar é, maiores estruturas. Mas eu ainda não lembro se tinham mídias e coisas do tipo. Eu acho que ainda era eventos, redação e audiovisual. Então, de certa maneira, eram todos integrados. Então, por exemplo, eu era da parte da redação, mas tinha sempre comigo ali alguém do audiovisual, porque querendo ou não, a gente ia trabalhar junto. É,
a galera do eventos, geralmente eram as pessoas mais à parte, porque, nossa, era um baita trampo para organizar evento, correr atrás de ofícios e coisas do tipo. Então, eles acabavam, assim, não tendo o mesmo contato. Mas quase todos ali também participavam da redação de um jeito. Então, era tudo misturado, sabe? Eu não sei como que tá hoje na questão de conversa entre as estruturas, assim, mas, tipo, para mim, é essencial, sabe? Eu acho que eu tive uma conversa com o Gabriel, eu vou dedurar ele aqui, ele fica fazendo coisas confidenciais, e Tá gravando, Ira. a gente estava conversando justamente isso, tipo, não tem, sabe, como você participar da parte de pesquisa e o resto do projeto não saber o que está acontecendo com o que vocês estão pesquisando, sabe? Ou a parte da redação não ter uma conversa com a parte de mídias ou coisa do tipo. Isso por aprendizado próprio em outros projetos que eu já passei. Tipo, a receitinha pro caos, sabe? Porque eu acho que é bacana todo mundo estar inteirado do que está acontecendo em cada processo para, não sei, tipo, para participar do projeto como um todo, sabe? Não ficar aquela sensação de que você está participando só de um pedacinho e tal. E é tão bacana você estar em todos os processos. E aí eu tô falando por mim mesmo, mas eu acho bacana, tipo, esse processo de união para não formar subgrupinhos dentro de um projeto. Eu acho que isso não é bacana. Tipo, cada um tem a sua função, mas eu acho que é bacana ter essa comunicação interna do que todos estão fazendo entre si. Que era o que na minha época tinha bastante. Tipo, acho que tinha mais isso porque não tinha essas divisões. Mas se houvessem, eu acho que era o que eu ia querer também. Uhum. Bom, eu queria te agradecer, a gente queria te agradecer muito. Sim. Foi muito Eu tenho uma especial. pergunta. Ah, Ai, meu Agora, eu Deus. como jornalista, é o Olha a primeiro ano audácia de desse vocês entrevistado. no Odisseia? desculpa, cortou. É o primeiro ano de vocês no Odisseia? Uhum, Sim. sim.